Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, abençoa esta manhã de terça-feira, este meu irmão, esta minha irmã, que reza comigo nesta manhã maravilhosa, através desta estação de rádio ou do nosso canal no YouTube. Meus diletos e amados filhos e filhas no Senhor, chegamos ao último dia deste mês tão querido, tão amado, o mês de junho. Mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e a tantos santos. Amanhã iniciaremos o mês de julho. Nós vamos meditar durante o mês de julho a regra de São Bento. Vocês poderão comprar a regra de São Bento nos mosteiros beneditinos ou pela internet. Depois do Evangelho e da imitação de Cristo, a regra de São Bento é o livro mais lido na Igreja Católica. Chegar ao final de um mês é sinal de ação de graça. Vocês vejam, o tempo ele vai, ele não volta. Não tem como adiantar, voltar um segundo. Nós estamos indo. Deus vai nos conduzindo. E no mês de outubro nós queremos que São Bento nos conduza. É também um mês que a gente lembra a Nossa Senhora do Carmo e tantos santos maravilhosos. Nós percorremos juntos o caminho junino de reflexão e de muito aprofundamento espiritual neste mês. E a providência divina permite que encerremos este mês diante de uma das experiências mais humanas da existência, as tempestades da vida. Por isso, nesta manhã, a partir do tema do Evangelho de hoje, eu quero rezar com você esse tema. Quando Deus parece silencioso nas tempestades, sobretudo nos momentos difíceis da nossa vida. Todos nós temos as nossas tempestades, e não são poucas. Tem muita gente aqui pedindo oração, com situações muito difíceis. Eu quero dizer para você que está sofrendo. Aqui no programa nós não queremos ficar com dó de você, nós queremos te amar no seu sofrimento. E nos unir a você que está sofrendo com doenças graves, com grandes infortúnios, lutando contra esse câncer há tantos e tantos anos, lutando contra essas tempestades na sua família. Nós estamos juntos porque o que nos une não é o sentimento de dó, é o sentimento de amor, de fraternidade que une a igreja, que une os cristãos. Nós somos fraternos uns aos outros. Nós nos amamos e juntos com a nossa fé, a gente vai atravessando essas tempestades malignas, dolorosas, mesmo essas tempestades que chegam de repente. Você não está esperando e chega. Como alguém que me ligava de longe outro dia, bispo, pelo amor de Deus, reza para mim, porque meu marido e meu filho acabaram de falecer num acidente fatal. É uma tempestade repentina. O que eu vou dizer para uma pobre mãe, uma pobre viúva, que recebe esta notícia e a primeira pessoa que ela quis comunicar foi comigo e nós oramos. E eu disse, irmã, nós estamos separados por quase 2.000 quilômetros de distância, mas os nossos corações estão no altar. E quando eu fui para a Santa Missa, eu celebrei e senti Deus tocando o coração dela, o coração da família. É a tempestade que chega quando você menos espera. Tempestades de quebradeira econômica. Eu tenho rezado muito ultimamente por muitos irmãos nossos de igreja, empresários, seja do agronegócio, seja do comércio, que passam por dificuldades. Deixa eu te falar, a gente nunca pode ficar contente com as pessoas que entram em tempestade, gente. Nós temos, como católicos, rezar pelos irmãos. Tem gente que acha bom ver um empresário quebrar. Isso é uma maldade sem precedentes. Porque o empresário, o que ele tem não é só dele.
Os bens que Deus lhe concedeu é para gerar emprego, para gerar divisa, para gerar impostos, para facilitar a educação, a saúde no país. Ninguém é dono de nada nesse mundo. Deus coloca as coisas para a gente administrar. Eu não sou dono da Diocese de Formosa. Com todas as minhas misérias humanas, minhas limitações, com meus queridos padres, que a gente ama tanto, e diáconos, a gente vai administrando a Diocese, mas não é nossa. A Diocese é de Cristo. A empresa não é do empresário. O empresário tem essa graça de poder conduzir com seu conselho, com seus assessores. Nós não podemos ficar achando bom, ficar feliz com o sofrimento das pessoas que passam por tantos estrangulamentos econômicos como nós estamos vivendo nesses tempos malignos de corrupção e de desgoverno. Nós temos que ter unidade com aqueles que sofrem. Algumas tempestades, elas se prolongam durante anos a fio. Como uma esposa com a sua amada filha me dizia, há 27 anos eu cuido do meu marido em cama, como se fosse um bebê, não tem noção. Teve um problema mental, apagou-se. Alimenta automaticamente ali, faz suas necessidades na cama, fica ali. E eu perguntei como se sente. Não, ele é o pobre que Deus colocou para que eu pudesse cuidar e fazer esta opção preferencial por ele para cuidar, eu e minha filha. Bonito. Eu vou ficar com pena dela, com dó dela? Não. Eu vou ficar com muito amor por essa mãe, por esta filha que casou, mora ali perto da mãe para ajudar. Um esposo maravilhoso que Deus deu a ela para cuidar daquela situação. Isso é ser cristão, gente, isso é ser católico. A nossa vida, isso é cruz, é carregar a cruz sempre, sempre, constantemente. A cruz. Cruz às vezes prolongadas. O sofrimento dá prazer? Não. Não dá prazer, mas dá uma satisfação, porque você sente por dentro maneiro, firme, consciente de que esse sofrimento, essa sua entrega, ela faz parte desse processo bonito de redenção de Cristo através também do nosso sofrimento. Essas tempestades de enfermidade, elas são muitas. E a gente precisa estar preparado para isso, gente. Eu estou aqui sadio, mas eu tenho que estar preparado. Se eu tenho uma doença, se eu fico cego, se eu fico surdo, se eu tenho uma trombose, perco aqui uma perna, as duas pernas, se eu tenho um AVC e vou ficar incapacitado, a gente tem que estar preparado para isso. Isso não é o fim da picada. Eu fico muito triste quando a gente fica sabendo, fulano fez um aborto porque ia nascer uma menina com síndrome de Down. Essa pessoa não entendeu o que é ser católico. Não entendeu nada. E nós não estamos nesse mundo para viver só de prazer. Essa vida de prazer que se prega, ela não é verdadeira, ela é falsa. Não é verdadeira. A nossa vida, ela deve ser uma vida de satisfação no espírito. Nós não vivemos somente para essa dinâmica do prazer, da satisfação material, não. Nós temos as nossas batalhas, muitas enfermidades, tempestades econômicas. Nós estamos vivendo isso aqui em Formosa. A gente chora por dentro de ver os sofrimentos de muitos irmãos nossos da igreja. Tempestades espirituais. Você rezar com pessoas que estão possessas, endemoniadas, isso é uma tristeza. Tempestades dentro da própria igreja. Pessoal aí dentro dos trabalhos da igreja que às vezes não quer obediência. É o pessoal do ECC que não quer obedecer. É o sacerdote que não quer fazer aquilo que a igreja pede. É o bispo que não quer ir adiante na comunhão da igreja. Não, nós não podemos ser assim. Essas tempestades dentro da igreja também existem. Às vezes o coordenador que quer orientar as coisas e recebe, às vezes, pancadas. Porque você quer
fazer aquilo que o bispo quer. Não, o bispo não quer fazer o que ele quer. O bispo quer fazer aquilo que Deus quer. Em certos momentos, a gente tem a impressão de que Deus está em silêncio. O sofrimento é tanto, e eu fico pensando isso. Tem muitas pessoas que sentem, mas parece que Deus está em silêncio. A gente reza e não vê as respostas. A gente pede e parece que tudo continua igual. A gente espera uma solução para as coisas e demora. Mas é justamente nestas horas que a nossa fé vai se amadurecendo com a espera. São João Crisólogo, lá no século V, ele dizia: a tempestade prova a embarcação, a provação fortalece a alma. As provações trazem essa fortaleza para nós, gente. Isso é verdade. Os santos nunca foram pessoas livres de dificuldades. Foram homens e mulheres que aprenderam a permanecerem firmes em Deus no meio das maiores tempestades e dificuldades da vida. Vamos pensar nos apóstolos, quanto sofrimento, todos martirizados. Vamos pensar nos mártires que derramaram seu sangue. Vamos pensar em São João Maria Vianney, que enfrentou o comunismo. Vamos pensar em Santa Teresa de Calcutá, que enfrentou todas as críticas maldosas da mídia, porque ela era a mulher que cuidava dos pobres. Vamos pensar em tantos padres, tantos sacerdotes, diáconos religiosos, que continuam servindo a igreja, apesar do sofrimento da perseguição da própria igreja, perseguição do bispo, do padre, de um religioso, de um dicastério de Roma. É assim. Apesar das incompreensões e dos desafios dos nossos tempos. Outro dia eu conversava com um sacerdote que dizia: há tantos e tantos tempos que eu sou perseguido dentro da minha diocese, mas eu nunca deixei de celebrar minha missa e atender o povo. Vou obedecendo na dor. E a gente tem que aprender a confiar. Hoje a frase de Fulton Sheen, a última desse mês, ele diz: a fé não elimina as tempestades. Ela nos faz atravessá-las com Cristo, atravessar as tempestades com Jesus. Assim, meu querido e amado irmão e irmã, se você esteja neste contexto de tempestade, talvez ninguém saiba, talvez você esteja escondendo dentro do seu coração suas dores, talvez você tenha rezado muito e ainda não encontrou a solução para as suas dificuldades. Não desanime. O Senhor nunca abandona a barca. Ele pede que você tenha humildade, que você silencie, porque a vitória virá. Nunca Deus está ausente da sua dor. E aqui vale uma palavra muito especial sobre os santos anjos. A igreja sempre acreditou que Deus enviou seus anjos para proteger, guardar e acompanhar os seus filhos. São Bernardo de Claraval deixou aquela frase famosa numa das suas homilias sobre os anjos da guarda, quando dizia: respeita a presença do teu anjo, não te esqueça de que ele está contigo em todos os teus caminhos. É uma consolação maravilhosa. Não caminhamos sozinhos. Os anjos nos acompanham, os santos intercedem, a igreja reza e Cristo permanece na barca. Ao encerrarmos esse mês do Sagrado Coração de Jesus, renovemos nossa confiança. As tempestades passam, Cristo permanece, as dificuldades mudam, Cristo permanece, as dores diminuem, Cristo permanece, os ventos sopram, Cristo permanece. E quem permanece com Jesus jamais será derrotado, assim seja. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 8, 23, 27. O Evangelho nos conta que Jesus entrou na barca com os discípulos. Então levantou-se uma grande tempestade. As ondas cobriam a embarcação e Jesus parecia dormir. Os discípulos, assustados, clamaram: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Então Jesus levantou-se, repreendeu o vento e o mar e fez ali uma grande calmaria. Meu dileto e amado ouvinte deste programa, que reza comigo com tanta fé.
o mesmo Jesus continua presente na minha vida, na sua vida, nas minhas e nas suas tempestades. Confiemos, Deus nunca nos abandona. Andemos com Jesus, segurados na sua cruz. Amém. Te convido a orarmos juntos. Senhor Jesus, ao encerrarmos este mês dedicado ao vosso Sagrado Coração, nós os agradecemos por todas as graças recebidas. Obrigado pelas alegrias, obrigado pelas provações, obrigado pelas vitórias, obrigado também pelas cruzes que nos aproximam de vós. Quando vierem as tempestades, Senhor, aumentai nossa fé. Quando vierem as dúvidas, fortalecei nossa esperança. Quando vierem os sofrimentos, sustentai-nos com a vossa graça. Enviai os vossos santos anjos para nos guardar, proteger e conduzir pelos caminhos da salvação. Abençoai os sacerdotes, as famílias, os doentes, os encarcerados, especialmente os de 8 de janeiro, os que vivem sozinhos, os que choram, os que perderam a esperança. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia para você e um bom mês de julho que vamos começar amanhã com São Bento ao nosso lado. Assim seja. Amém.